Olá pessoal, passando por aqui para mais um Penal na Mídia. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou analisar com vocês o trágico episódio que envolveu o falecimento do menino Miguel. Como vocês devem lembrar, Miguel ele estava na casa da empregadora da sua mãe, juntamente com a mãe dele, que a mãe dele estava trabalhando, e a mãe dele precisou se ausentar, desceu com o cachorro da família e deixou o filho sob os cuidados da patroa. E em um determinado momento o Miguel sai do apartamento, em princípio a pretexto de ir atrás da mãe, entra no elevador e a patroa da mãe vem atrás, tenta demovê-lo, em princípio da ideia de descer, e ele acaba apertando um botão e a patroa vai e aperta um outro botão, que nós não sabemos qual foi o andar que ela apertou, qual foi o botão que houve ali, pelo menos a imagem indica que ela teria apertado algum botão, e o menino acaba subindo e posteriormente ele se precipita de uma janela, e acaba caindo e falecendo. Bom, antes de entrar na identificação do tipo penal ou dos tipos penais possíveis, cabe aqui fazer uma ressalva. Nem eu nem Gisele tivemos acesso aos autos do inquérito e nem mesmo da denúncia proposta pelo Ministério Público. Então, o nosso objetivo aqui é analisar as imputações possíveis e qual é a justificativa para uma ou para outra, bem como apresentar, na nossa perspectiva, qual seria aquela imputação mais ajustada, ok? Bom, estabelecida essa premissa, vamos analisar a questão em si. Pessoal, nessa situação existem 3 imputações possíveis que podem recair sobre a patroa, a patroa da mãe do menino. Quais são elas? A primeira delas é a imputação por homicídio doloso, a segunda é a imputação por homicídio culposo e a terceira é a imputação pelo crime de abandono de incapaz qualificado pelo resultado morte. Como é que a gente consegue identificar? Por qual motivo ela poderia responder por homicídio nessa situação? Bom, como todos sabem, o crime de homicídio é um crime comissivo. O que significa isso? É um crime praticado por ação. Então, via de regra, para que nós possamos imputar o resultado de um homicídio a alguém, é necessário que a pessoa faça alguma coisa. Isso vale tanto para o homicídio por dolo quanto para o homicídio por culpa. Ambos são crimes comissivos. No caso da patroa, ela não praticou uma ação para produzir o resultado morte do Miguel. O que a gente pode imaginar naquela situação é uma conduta omissiva. E aí aqui cabe uma primeira premissa. Os crimes omissivos, no direito penal, eles se dividem em 2 categorias. Existem os crimes omissivos próprios e existem os crimes omissivos impróprios. O omissivo próprio é aquele crime que a omissão integra o tipo penal. Como exemplo disso, a gente tem o artigo 135, que fala do crime de omissão de socorro, e também, um outro exemplo, o artigo 269, que fala do crime de omissão de notificação de doença. São 2 crimes omissivos próprios porque a omissão integra o tipo penal. São crimes que só podem ser cometidos por omissão. Os omissivos impróprios, por sua vez, que também são chamados de crimes comissivos por omissão, o que eles têm de característica importante? Eles são crimes que normalmente só podem ser cometidos por ação, mas que algumas pessoas poderão responder por ele quando se omitirem. Eles poderão ser imputados a algumas pessoas em razão da omissão delas. E que pessoas são essas? Essas pessoas são chamados agentes garantidores. E os agentes garantidores estão descritos lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que tem 3 situações, tem 3 hipóteses ali. A hipótese que, a meu ver, se amolda à situação é a hipótese da linha B do artigo 13, parágrafo 2º, que é aquela situação onde a pessoa, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Então, toda vez que nós ficamos com cuidado sobre alguma criança, nós nos tornamos responsáveis por ela e devemos impedir que qualquer coisa possa acontecer. Então, a meu ver, a possibilidade de se imputar à patroa os crimes de homicídio culposo ou doloso passa pela colocação dela na posição de garantidora, porque aí quando ela é garantidora, a omissão dela tem o mesmo peso de uma ação e vai fazer com que ela responda como se tivesse feito alguma coisa, vai responder pelo resultado. E essa imputação pelo resultado pode se dar ou a título de dolo ou a título de culpa. A gente tem as 2 possibilidades aí. A imputação a título de dolo vai pressupor que nós estejamos diante de uma situação de indiferença dela.
ou seja, de que ela tivesse agido ali com um dolo eventual de que aquele resultado pudesse acontecer. Pessoal, como vocês devem conhecer, quem estuda o direito penal já enfrentou essa questão do dolo eventual, que é justamente composto por aquela previsibilidade acerca da produção do resultado e a sua indiferença, ou seja, a indiferença do agente em relação ao resultado. Existe muita discussão doutrinária sobre se o dolo eventual passa por essa indiferença, se a indiferença é realmente necessária ou se o dolo eventual, para ele, bastaria o elemento cognitivo, ou seja, bastaria o conhecimento da produção, do risco da produção do resultado, já seria suficiente para a imputação a título de dolo. Hoje existe uma parcela significativa da doutrina, cabendo aqui citar os autores o Luiz Greco e também o Eduardo Viana, que são dois autores que tratam da figura do dolo sem vontade, ou seja, que enfrentam o dolo de uma forma apartada desse elemento volitivo, né? O dolo totalmente dissociado disso, bastando para a imputação dolosa o conhecimento da produção, do risco da produção do resultado, para que o agente seja imputado a título de dolo. Tá? Só que esse é um entendimento que ainda é minoritário. O entendimento majoritário ainda coloca no dolo, seja ele direto, seja ele eventual, o elemento volitivo, no caso do eventual, aquela postura de indiferença em relação à produção do resultado. No caso específico do Miguel, não me parece que a patroa tenha sido indiferente à produção do resultado morte dele, tá? Que ela tenha sido indiferente àquilo, que ela tenha assumido o risco, que é uma expressão muito comumente usada no dolo eventual, que ela tenha assumido o risco da produção do resultado em relação ao Miguel. Tá? Isso para mim não parece, obviamente que, como eu falei, né, mais cedo aí no vídeo, eu não tenho aqui elementos para apontar num sentido ou no outro, mas partindo aqui daquilo que a doutrina chama de homem médio, né, como o homem médio se relaciona com o risco dessa natureza, não me parece que ela tenha agido de forma indiferente à produção do resultado e por isso eu não consigo entender uma imputação a ela de homicídio doloso, ok? A outra possibilidade seria a imputação a ela do crime de homicídio culposo, que a meu ver já não seria tão absurda assim, porque houve ali uma conduta dela de culpa consciente, pelo menos, né, da possibilidade, ou seja, toda criança subir em um elevador sozinha, isso é um risco, né, existe sempre um risco de que alguma coisa possa acontecer. O que eu não aceito é a indiferença, mas a previsibilidade que aquilo pudesse acontecer, sim. Então isso poderia dar ensejo a uma imputação de morte culposa, de homicídio culposo. Ok? Então essas são as duas primeiras opções de imputação. Homicídio doloso, que eu entendo que não cabe nesse caso, uma imputação que para mim seria exagerada, seria uma imputação exagerada. E a segunda é o homicídio culposo, que já seria mais próxima daquilo que eu considero que teria acontecido na hipótese. Tá? E o que eu considero que poderia ter acontecido na hipótese é a terceira imputação possível. Qual é? É o crime de abandono de incapaz qualificado pelo resultado morte. Esse crime de abandono de incapaz qualificado pelo resultado morte é um crime préter-doloso. O que significa isso? Préter-dolo, pessoal, é aquele em que o agente possui um dolo na conduta antecedente e culpa no resultado, culpa na conduta consequente. Nessa situação, portanto, para nós imputarmos a ela, para que houvesse a imputação do crime de abandono de incapaz qualificado pelo resultado morte, nós precisaríamos que a investigação indicasse que ela teve um dolo de abandonar, que a conduta dela de abandonar a criança no elevador teria sido uma conduta dolosa. Então, o abandono de incapaz qualificado pelo resultado morte, que é um crime préter-doloso, pressupõe um dolo na conduta antecedente e aí sim a culpa no resultado morte. Então, nessa situação, se a investigação, e ao que parece a investigação caminhou nesse sentido, tanto é que o delegado relatou o inquérito apontando esse crime, né, abandono de incapaz qualificado pela morte, e o Ministério Público também ofereceu denúncia contra a patroa com essa imputação. Tá? Então a gente tem o enquadramento, tá? Abandono de incapaz qualificado pelo resultado morte. Ressalto sempre que se houve a imputação por isso é porque nos autos do inquérito ou nos autos, né, da investigação como um todo já houve algum elemento, algo indicativo nesse sentido, porque como vocês sabem o dolo não pode ser presumido, ele tem que ser muito bem investigado, muito bem demonstrado. Então, em princípio, se houve a imputação por isso, ela não me parece uma imputação absurda, ok? Então, volto a dizer, eu teria, né, divergência sobre a imputação se fosse a imputação por homicídio doloso, como eu já expliquei para vocês. A imputação por homicídio culposo também poderia ser uma imputação ajustada,
mas a imputação por abandono de incapaz qualificado pela morte parece casar perfeitamente se nós entendermos que o ato de você deixar uma criança subir no elevador sozinha, isso é um ato de abandono. Isso é um ato de abandono porque ela tem a plena consciência de que ela estaria deixando uma pessoa que não tem, né, a habilidade para lidar com a questão do elevador e tudo mais, saber qual andar que vai sair, uma criança, né, muito nova, salvo engano, o Miguel tinha 5 anos no episódio, então como é que ele vai ter essa noção do andar que ele está, onde é que está a mãe, enfim. Então esse dolo de abandonar parece ter havido na hipótese e, obviamente, se houve uma morte em decorrência disso, a imputação recairia lá no artigo 133, parágrafo 2º do Código Penal, ok? Que, como vocês podem facilmente identificar, né, é uma forma qualificada do crime de abandono, tá? É abandono de incapaz qualificado pelo resultado morte. Por que qualificado? Quem já acompanha o canal sabe que eu já expliquei a diferença entre qualificador e causa de aumento, e o parágrafo 2º é uma qualificadora porque ele traz uma pena diferente. Se nós observarmos lá no 133, parágrafo 2º, a pena é reclusão de 4 a 12 anos. Muito maior do que a pena do caput, porque a pena do caput do 133 é detenção de 6 meses a 3 anos, uma pena bem menor. Tá? Então, por isso, como muda a escala penal, é uma qualificadora e não uma causa de aumento. Beleza? Bom, pessoal, espero ter podido ajudar vocês a entender a divergência de imputação que houve no caso concreto e aclarar alguns assuntos também que tocam, né, em várias questões de direito penal, como dolo eventual, culpa consciente, própria responsabilização por crime omissivo. Espero que tenha sanado as dúvidas de vocês. E é isso. Lembre-se de se inscrever no canal, ok? Tanto no YouTube quanto no Instagram, para vocês não ficarem de fora de nenhuma análise nossa, né? Seja no Penal na Mídia, seja nas aulas que a gente apresenta no YouTube, tanto eu quanto a Gisele. E quem não curte essas plataformas, lembra que a gente tem também o nosso podcast do Conectando Penal, que todos os nossos vídeos estão por lá, beleza? É isso, gente. Até uma próxima e um grande abraço.